Fala, torcedor vascaíno, o grego Evangelos Marinax está perto de um acerto para comprar a base do São Paulo. E com isso, será se ele vai desistir de comprar a SAF do Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o atacante Max, destaque do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, jogador que se destacou no Campeonato Carioca, está próximo do Vasco, segundo informações de um jornalista. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante, beleza? E ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. A gente ultimamente não tá batendo nas nossas metas, então clica no botão do like que ajuda pra caramba. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o grego Evangelos Marinax. Vamos lá. Segundo a informação do jornal Trivela, é o seguinte. O Aqui Se Fala de Vasco, Mumu colocou nas suas redes sociais o seguinte. São Paulo, perto de acerto com magnata grego para Cotia. Cotia, para quem não sabe, é a base do São Paulo. O Tricolor e Evangelos Marinax avançam em parceria para a base, com um contrato quase pronto. Falta a aprovação do Conselho Deliberativo. Informação muito importante para a gente saber sobre essa situação do grego Evangelos Marinax. A gente sabe que o grego tem um NDA assinado com o Vasco da Gama. O NDA, para quem não sabe, é uma confidencialidade, é algo que você não pode falar a público o que você está negociando. Enfim, mas a gente sabe que o NDA do grego Evangelos Marinax está assinado com a diretoria, está assinado pelo Vasco, que é um dos interessados na compra da SAF do Vasco. E será se com isso, com essa informação aqui, dele comprando, dele investindo esse dinheiro na base do São Paulo, será se ele vai comprar a SAF do Vasco? Cara, na minha opinião, vale muito mais a pena você comprar, virar um dono de um clube gigantesco no futebol brasileiro, que é o Vasco, do que você comprar uma base do São Paulo. Lógico, é um clube gigantesco também, é uma base muito boa, mas eu, se fosse um investidor, eu investiria, olhava com mais visibilidade ali, com um olho melhor na situação do Vasco da Gama. Enfim, informação importante pra gente saber aí do jornal Trivela. E aí tá aqui a matéria completa, tá? Veja o que falta para São Paulo fechar parceria com o magnata grego para Cotia. A diretoria são paulina avança em conversas com o empresário Evangelos Marinax para a categoria de base. Então tá aqui. O São Paulo está prestes a fechar a parceria com o magnata grego Evangelos Marinax para investimentos nas categorias de base do clube. Conforme apurado pelo Trivela, as negociações entre as duas partes já estão em estágio avançado. O presidente Júlio Casares e Marinax discutem os últimos detalhes do acordo e de como a parceria irá funcionar. Boa parte dos documentos já está redigida. Em breve, a expectativa é de que o clube e o magnata troquem as minutas para assinatura de contrato. Tanto o São Paulo quanto o Marinax mantêm sigilo sobre os detalhes da negociação. Então, informação importante para a gente saber. Mas há otimismo de que o acordo ocorra em breve. Antes de se concretizar as tratativas, a diretoria São Paulina ainda precisa levar o tema a discussões para aprovação no Conselho Deliberativo. Na última quarta-feira, no dia 10, inclusive, o São Paulo fez um movimento em forma de gentileza a Marinax em suas redes sociais. Eu fiz aqui um vídeo aqui no canal mencionando isso para vocês, né? O que é isso aqui, pessoal? O São Paulo postou nas suas redes sociais há pouco tempo atrás, no dia 10, um feliz aniversário pro Olympiacos, do nada. O Olympiacos, para quem não sabe, é um dos clubes aonde o magnata grego Evangelos Marinax é dono. Então, cara, bate, né, as informações. Enfim, o clube parabenizou o Olympiacos da Grécia pelo seu centenário, né, pelos 100 anos. Uma postagem deste tipo, em deferência a uma equipe que pouco tem a ver com o Tricolor, o Olympiacos não tem nada a ver com São Paulo, não é usual, né, mas ela foi feita com um afago ao magnata grego, dono do Olympiacos, do Nottingham Forest da Inglaterra e também do Rio Ave de Portugal. Então, cara, informação super importante pra gente saber sobre essa situação aí do Evangelos Marinax com o São Paulo, né? O nome do Evangelos Marinax estava sendo muito bem falado aqui nos bastidores do Vasco da Gama. O torcedor gostou pra caramba do nome do Marinax, mas, enfim, segura as informações, Marinax está perto
Ali do São Paulo. Então tá aqui, ó. O São Paulo irá vender Cotia. Assim que as primeiras notícias sobre a negociação com o Marinacci surgiram no início do ano, os torcedores logo especularam, com boa dose de revolta, que o São Paulo estaria vendendo o CT de Cotia e suas categorias de base ao magnata grego. Sobre isso, Júlio Casares foi taxativo em entrevista concedida em janeiro. Então, cara, informação importante pra gente saber. Pelo que eu sei, os conselheiros do São Paulo não são a favor dessa situação aí, tá? Então pode melar em relação a isso, porque querendo ou não, precisa de aprovação do deliberativo, do conselho deliberativo e etc. Precisa de passar por várias etapas, não é só você fechar um contrato igual você contrata com o jogador e mais nada, não. É várias etapas que tem que passar, beleza? Então informação importante pra gente saber aqui. E olha aqui, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu uma entrevista falando sobre essa situação do Marinacci. Então, pra vocês falam que é mentira, que não sei o que, isso aqui lá, informação falsa, o presidente do São Paulo vai confirmar isso aqui pra vocês. Vamos lá. Eu gosto de falar no futebol que tudo que esteja assinado, eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E uma soma do... que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando há um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo. O São Paulo que tem seus desafios, ainda vai apresentar um déficit grande esse ano, mas o São Paulo está atrás de grandes contratos. Então tá aí, ó, informação importante pra gente saber sobre essa situação, né? O próprio presidente do São Paulo confirmando que tá negociando e conversando com o Evangelos Marinacci tem ali praticamente quase um ano. Então, cara, é muito tempo, né? A gente ficou sabendo de uma informação um tempo atrás de que o presidente do São Paulo tinha encontrado com o Evangelos Marinacci, né? Há um tempo atrás. Foi até uma reunião que aconteceu até na Inglaterra, se eu não me engano. Então, cara, informação importante. E aí, cara, se realmente fechar com o São Paulo, eu sei que não é SAF do São Paulo, mas é uma situação que ele vai comprar, investir na base do São Paulo, que é algo ali que é muito importante e que traz muito dinheiro, né? Talvez, e por ser um clube brasileiro também, talvez ele não invista mais, não queira mais comprar a SAF do Vasco da Gama. Então, cara, informação super importante pra gente saber. E aí tem mesmo até o Edu Gaspar, né? Que é um dos diretores e tudo mais ali no grupo do Evangelos Marinacci, pode influenciar ao grego investir ali no São Paulo, etc. Enfim, informação importante pra gente saber e que eu acho que essa informação vai deixar muito torcedor vascaíno frustrado e triste, né? Enfim, tem muita gente que queria que o Evangelos Marinacci comprasse a SAF do Vasco, beleza? Então, informação importante pra gente saber sobre essa situação de SAF do Vasco da Gama. Foi o que eu falei pra vocês. Esse assunto de SAF tinha dado uma abafada um tempo atrás, mas agora voltou à tona, né? Tinha dado uma abafada por conta da janela de transferências, tanto do Vasco e tanto lá do Nottingham Forest, que é o clube do grego. Enfim, agora voltou à tona esse assunto de SAF, tá? Lembrando, o Vasco não tem só o grego Evangelos Marinacci com o NDA assinado, tem mais outros investidores, mas o torcedor pegou uma paixão, um carinho pelo Evangelos Marinacci, muito por conta de como os clubes dele tá, né? Hoje ele foi eleito um dos melhores gestores do futebol mundial. Então, cara, é importante, é uma conquista, querendo ou não, de um cara que poderia ser o dono ali do Vasco da Gama, né? E os clubes dele tá muito bem também. O Nottingham Forest tá muito bem no campeonato da Premier League, o Olympiacos tá muito bem no campeonato grego, o próprio Rio Ave é um time muito pequeno, mas que tá ali na metade da tabela do campeonato português. Então, querendo ou não, são clubes aí do grego que estão bem, né, nos seus campeonatos, nos seus países, etc. Então o torcedor queria muito ver o grego no Vasco. Enfim, se vai acontecer ou não, aí é outros 500. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, é que o negócio tá fluindo com o São Paulo e Evangelos Marinacci, beleza? Outra informação aqui importante sobre um jogador. O Vasco, segundo o Lineker Beyond, tá? E confirmado até pelo Vene Casagrande, é o seguinte: o Vasco tem tratativas avançadas para contratar o atacante Max do Sampaio Corrêa. O Volta Redonda também quer contar com o atacante, mas a concorrência do Vasco
faz o Voltaço recuar. É lógico, né? A Volta Redonda tá numa Série B, o Vasco tá numa Série A. E pela vontade do jogador, ele vai querer jogar no Vasco e no Volta Redonda. Né? No Vasco é um clube gigantesco no futebol brasileiro e que pode trazer uma visibilidade gigantesca para o atacante Max. E aí tá aqui, ó, Max tem 22 anos e se encaixa na posição que o Vasco procura no mercado. Lembrando, né, muita gente conhece esse Max muito por conta do último jogo que ele fez contra o Vasco. O Max jogou com o Sampaio Corrêa contra o Vasco, foi até 0x0 o jogo. O Max perturbou bastante a zaga do Vasco da Gama. É um jogador super rápido, muito veloz, que tá fazendo um excelente campeonato carioca, né? Ele já jogou, já atuou no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. A gente vai trazer já as estatísticas dele para você ver, tá? Então é importante a gente falar sobre esse assunto. E aí tá aqui, ó. Segundo a informação de uma outra jornalista, que é a Lohane Chaves, né, e eu, Caio Cruz, lembrando, essa informação aqui do Lineker, ele deu essa informação e também o Vene Casagrande confirmou. Vene Casagrande, que é um parceiro ali do Lucas Pedrosa, que trabalha no SBT e etc, beleza? É um jornalista que cobre até o rival. Mas enfim, olha aqui, ó. O Vasco não avançou nas negociações pela contratação de Max. O atacante do Sampaio Corrêa, o clube de Saquarema já fez claro quais os valores que quer pelo jogador e aguarda novo contato do Cruz Maltino. Ele é cobiçado por clubes da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Alguns destes clubes são Avaí, Brusque, Paysandu e também o Vitória. O atleta está concentrado para a disputa da final da Copa Rio, né, que teve no dia 15 aí, que vai ter, na verdade, contra o Madureira, né? Então é importante saber sobre essa situação aí do Sampaio Corrêa. E aí tá aqui os números do Max. Lembrando, ele já atuou no Atlético Goianiense, como eu falei pra vocês. Hoje, o Max, ele tem aí o total, né, de 14 jogos. Ele fez 1.260 minutos jogados, 6 gols e 4 assistências. São números muito bons. É lógico, é o Campeonato Carioca, né? Mas ele joga num time super limitado também. Enfim, importante saber sobre essa situação desse jogador. É um jogador que, se a gente for ver aqui, ó, ele joga 90 minutos em praticamente todos os jogos. Todos os jogos, na verdade, ele jogou 90 minutos quase. Então, importante saber sobre essa situação aí do atacante Max, beleza? Qual a opinião de vocês aqui, pessoal? Qual a sua opinião em relação aí ao atacante Max, tá? Vocês contratariam ou não contratariam? Qual a opinião de vocês em relação a isso, beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todos nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto de verdade. Hoje tem live às 14 horas aqui no nosso canal. Me desculpa, a iluminação não tá das melhores, mas é porque uma das luzes aqui do meu quarto pifou, deu ruim, né? E aí, enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui da mesma maneira, só que a iluminação não tá naquela mesma maneira aqui no fundo, né? Tá meio que dando umas picotadas, vamos dizer, uns pixelzinhos. Mas enfim, tá pixelada, eu acho, a imagem, né? Mas é muito por conta disso, beleza? Então, gente, obrigado pela moral de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Um beijo no coração de todos. 14 horas tem live hoje. Clica no botão do like. Ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Tamo junto.